Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje traremos para vocês um assunto que, com certeza, você síndico, você morador, você empresário voltado ao mundo condominial e você empresário em geral, com certeza tem dúvida e quer saber mais informações sobre isso. Direito do consumidor aplicado a condomínios. Seja no lado do síndico, seja no lado do condomínio, seja no lado da empresa prestadora de serviço. E para isso, trouxemos aqui hoje outros dois advogados. A semana é semana dos advogados, É verdade, hein? foram dois nos últimos episódios, agora mais dois. Rapaz, como a gente tá... Ainda bem que a gente tá repleto de advogados em volta da verdade. gente. Nós temos aqui hoje Diogo Coelho e Eric Magalhães para poder esclarecer nossas dúvidas. Prazer em tê-los aqui. Muito obrigado por esse convite, né? Espero poder esclarecer os síndicos todas essas questões que envolvem o direito do consumidor e os condomínios, né? Muita gente, às vezes, acredita que o condomínio não vai estar inserido ali naquela questão do consumidor, mas eu acredito que tem muitas dúvidas que a gente pode tirar e acrescentar aí para que os síndicos, principalmente, os condôminos, entendam os seus direitos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Me chamo Diogo Coelho, estamos aqui às ordens. E aí, Eric? Obrigado aí, Wesley. Obrigado, Marcelo, aí pelo convite. Então, estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui, como o Diogo disse, né, às ordens. Eu sou Eric Magalhães, junto com o Diogo aqui, fazemos parte da Comissão, né, de Defesa do Consumidor da OAB. E é isso, né? Então, hoje o debate aqui eu vejo que vai ser bem interessante, né? E aí, o síndico? O síndico é consumidor ou prestador, né, Diogo? Vai ser legal, vai ser legal. E principalmente, eu quero fazer uma parte agora aqui. Sim. Que o Diogo Coelho e o Eric são sumidades do mundo do direito condominial e do direito do consumidor. Defesa do e consumidor ficam falando, também. não sei se eu vou conseguir esclarecer. Quem não vai conseguir sou eu, doutor. Eu que não sei esclarecer nada. Se não conseguir, só o STF. Então vamos lá. Marcelo, eu vou deixar com você a primeira Sim. pergunta, porque eu sei que você está hoje cheio de perguntas para fazer. Fazer essas perguntas é ótimo, né? Então vamos lá. Apesar de já saber o que eles vão me responder, né? No geral. Mas eu gostaria, até para esclarecer para os outros síndicos, porque o que acontece, doutores? Às vezes a gente entra dentro de condomínio e a gente chega lá e vê um contrato de 5 anos. Tá? Normalmente, né, o contrato eletivo de um síndico é de 1 ano e a lei diz que poderia ser até 2 anos, que depois poderá ser renovado por período igual. Mas, na maioria das vezes, 1 ano, 2 anos. O que a gente chega dentro do contrato, dentro de um condomínio? A gente pega contrato de 5 anos. Tá? E com multa rescisória de 50% das parcelas restantes, se a gente quiser rescindir antes. Isso é legal? Então, o primeiro passo que eu venho falando em muitos lugares que eu venho falando sobre direito do consumidor, o primeiro passo, antes da lei, qualquer coisa, a gente tem que enxergar todo e qualquer contrato. Eric está aqui para não deixar mentir sozinho, se isso, Sim, aqui, sim. se isso não for verdade. Acompanha o relator, sempre. É que a gente tem que olhar a boa-fé. Esse é o primeiro passo, se existe boa-fé. Obviamente que existem contratos que vão precisar, talvez vão precisar ultrapassar ali mais o mandato eletivo do síndico. Então, correto. O primeiro olhar que tem que ver, boa-fé. Sim. Segundo, que exista um justo motivo para se ultrapassar. Eu gosto muito de exemplos. Vou trazer 2 exemplos claros aqui. O condomínio precisa, sei lá, fazer uma obra de revitalização ou conserto dos elevadores. Igual num prédio que eu tive escritório, que parece que eu sou muito velho, mas não sou, mas naquele prédio até pouco tempo, os elevadores lá eram aqueles elevadores pantográficos. Isso. E aí precisou. Esse condomínio lá tinha 7 elevadores e eles precisaram trocar isso tudo. Obviamente, fazer a modernização. Obviamente que aquilo ali não ia durar só 1 ano para modernizar tudo. Então, existe aqui um motivo justificável para que o contrato de modernização pudesse ultrapassar até a jornada do síndico ali. Correto. Mas pensando aqui num contrato, por exemplo, de agente de portaria, não vejo que exista um motivo justificável para você contratar uma empresa para ficar ali na portaria durante 5 anos. Sim. Porque ela fez um preço mais baixo ou porque ela... É isso que eu ia falar. Se um motivo for o seguinte... É um pacote que a gente está fazendo, um desconto para que você fique 3 anos conosco e a gente está cobrando 50% do valor. É um motivo justificativo? É uma justificativa?
Posso responder como síndico? Não tem justificativa. No meu Mesmo cobrando 50%? Pode ser o que for. Assim, no meu Não pensamento também não. E muitas das vezes, né, como nós estamos pensando, as empresas se valem que até da própria venda casada. Elas chegam para um síndico, o síndico de repente não tem aquela expertise e oferece o que para o síndico? Síndico, olha só, vou te dar um contrato de 5 anos, um contrato, supimpa, muito bom, mas eu vou te dar 24, vou te dar 48, vou te dar 100 câmeras. E deixam aquelas câmeras ali. As câmeras, geralmente, elas não são de uma qualidade tão boa, né? E fazem, no meu ponto de vista, o Diogo está aqui até para corroborar comigo, né? Essa venda casada, entendeu? E outra coisa, e se o condomínio resolver rescindir antes, eles querem cobrar mês a mês, né, o tempo restante do contrato. Eu vejo isso como uma ilegalidade e não vejo com boa fé, né? Como o próprio Diogo falou. Então, isso seria uma venda casada. E outro ponto também, como o Marcelo bem disse, né, são 2 anos de mandato do síndico, né, 1 ou 2 anos. É razoável que o contrato, dependendo do que for, ele seja realmente durante aquele período, né, a não ser um caso de uma obra de fachada e outros casos que tem aquelas parcelas. Então é justo, sim, ter um contrato mais longo, né? Não, a partir de agora só financia em 12 vezes agora. Não, Então, mas aí a gente está falando de prestação de serviço. Sim. E não de obra, outras coisas assim. Eu vou dizer para você, existe contrato de comodato. Sim. Comodato normalmente são 60 meses, ou até dependendo da quantidade, vamos lá, exemplo de um controle de acesso, câmeras. Vai botar 500 mil reais de câmeras. O cara faz, vamos fazer um comodato de 10 anos, porque daqui a 10 anos essa câmera vai ser de vocês. Então, na verdade, é um contrato de 10 anos, mas que no final o condomínio vai ser beneficiado, Aí não sim, tem o dolo. sim, Né? sim. Então, agora, obra. Você fez a obra, vai demorar 18 meses. Mas só que isso foi acertado na Assembleia na época que a minha empresa ou que o outro síndico era o responsável legal. Sim. Então, assim, passou por outro, beleza, mas foi decidido pela Assembleia. Agora, normalmente, o contrato não precisa ser rescindido numa Assembleia. Tá? Elevadores. Você não precisa levar para uma Assembleia que vai trocar a empresa de elevadores. Isso faz parte do trabalho, né, da função do síndico. Aí você vai fazer um contrato de 5 anos? Eu acho isso antiético. Tá. Sim. Até porque, eu, assim, dando andamento, eu estou pensando, acho que eu aqui como advogado, acabo pensando que eu vejo lá no meu condomínio. Eu passo, por exemplo, porque senão você acaba extrapolando uma responsabilidade, por exemplo, lá no meu condomínio. Eles contratam, tem as empresas, só coisa que eu sempre falo, agora estão fazendo uma academia lá. Mas se você for ver, o pessoal que trabalha na obra lá, eles não tem nenhum tipo... Já estou até saindo um pouco dessa questão contratual, mas ainda está dentro. Não tem nenhum tipo de proteção. O cara está em cima da escada sem um capacete, não tem luva, não tem nada, quebrando. Pô, para você ter noção, eles estão usando... E semana passada eu estava até rindo disso. Os camaradas estão usando o carrinho que é de compra do condomínio para ficar tirando lixo. E aí o carrinho vai ficar podre, porque já trocou agora há pouco tempo, assim. Será que no contrato que fez com a empresa lá deveria colocar... Isso não vai excluir totalmente a responsabilidade do condomínio, mas eu tenho certeza que se no contrato tivesse... os funcionários da empresa tem que ter todos os EPIs, a empresa tem que já avançando também da responsabilidade do síndico. A empresa... Mas isso também, doutor, faz parte da cobrança do síndico. Sim, na verdade, isso não precisa nem estar no contrato exatamente. Sim, até ele tem que estar verificando ali. Sim, tem que ver se a empresa está pagando os trabalhadores, que de repente, sei lá, um trabalhador resolve entrar e falar que não Mas recolhia olha só, fundo de garantia. deixa eu fazer uma parte o Ash, aqui. ele conhece bem, né? Deixa eu fazer uma parte aqui sobre isso. Acho que a gente está entrando numa seara já mais profunda, sem a gente ter pensado um básico que eu preciso também ilustrar para o pessoal de casa. Com certeza. Como que o direito do consumidor ele é aplicado dentro de condomínio, para um lado e para o outro? Sim. Vamos começar desse princípio e aí depois a gente vai aprofundar até chegar lá no empreiteiro safado que não paga a mão de obra dele. Mas vamos começar lá de trás, vamos. Então, por exemplo, esse exemplo que o Diogo citou significa que o síndico também ele não está prestando bom serviço para o consumidor final dele, que são os condôminos. Perfeito. Vamos supor, não sei se no condomínio dele é um síndico profissional ou não, mas cabe o que o síndico, sendo a figura ali, o responsável legal do condomínio, cabe a ele fiscalizar se esses prestadores estão lá com EPI correto. Ou contratar alguém que fiscalize. Sim, ou contratar alguém que fiscalize. Então, trazendo isso à luz do Código de Defesa do Consumidor, o síndico profissional
que é uma empresa contratada, né? Ele não está prestando um bom serviço para o condomínio. E de que forma o condomínio em si, ou seja, os condôminos podem cobrar isso do síndico? Falar, olha só, nós como consumidores, né, não estamos gostando do seu serviço. Né? Ou seja, esse síndico também tem um contrato, né, com o condomínio, um contrato de deveres e obrigações que ele deve fiscalizar, além de ter o Código Civil e deve ter a convenção do condomínio, onde dita todas as diretrizes que ele deve ter, Dessa né, forma, doutor, como profissional. Pelo que o Eric está dizendo pra gente, o síndico ele é um prestador de serviço e ele está sujeito a ser acionado pela Lei de Direito do Consumidor pelo condomínio. Sim, também. Primeiro porque, assim, já que a gente vai traçar esse critério bem básico, e aí quem quiser depois pode olhar lá na internet, não precisa ler tudo, não. Só o artigo 1º lá do Código de Defesa do Consumidor, que diz o quê? Quem é o consumidor? É o que é o destinatário, essa é a marca. Quem é o destinatário final de um produto ou de um serviço. Na verdade, o síndico em si, eu como condômino, não posso usar o Código de Defesa do Consumidor efetivamente, numa ação contra o síndico. Porque a relação do síndico... É com o condomínio. Com os condomínios e com os condôminos está lá no Código Civil. O que a gente deve observar, e aí o síndico pode fazer isso, que já tem entendimentos até do STJ, se o condomínio é o destinatário final desse serviço, por exemplo, do serviço de obra, então o condomínio, ele é o consumidor ali. Então, Sim. vai ter todos os benefícios que o consumidor tem, que é vulnerabilidade técnica, essas questões todas. O condômino não. Mas eu entendo também, aí a gente também já vai ter que falar de direito, né? Se a gente pensar lá no que eles chamam de diálogo das fontes, né? Sim. Eu também entendo que o condômino, ele pode sim cobrar do síndico que o síndico administre bem essa questão aí também, né? Para que ele efetivamente não coloque o condomínio numa situação difícil. Como vocês falaram aí, a questão do... pode ter até a questão do comodato, das câmeras, sim, essas coisas todas. Só que, assim, o condomínio vai ser o destinatário final daquelas câmeras. Que qualidade é essas câmeras? O que essas câmeras fazem? Porque, assim, é muito fácil. Não, vamos fazer 5 anos que eu vou te dar 20 câmeras aí aquelas câmeras... Agora não pode falar... daquele país pra gente então, não... pelo que eu tô entendendo, doutor tá Diogo, e Marcelo também me corrige se eu estiver errado, porque eu não sou um bom entendedor de direito do consumidor. Acho que eu já fui enganado várias vezes e nunca entrei. Mas vamos lá. Não só você, todos nós aqui. Né? Toda hora, né? Que é tanto aqui no Brasil que a gente acaba meio que deixando pra lá. Então vamos lá. Caso eu seja um condômino, correto, eu não sou o tomador do serviço do síndico. Não, do síndico. Na verdade, é o condomínio. Sim. A instituição condomínio Isso. que é tomadora do serviço do síndico. Sim, o CNPJ. Assim como o síndico, quando contrata uma empresa para prestar serviço para o condomínio, o síndico não pode entrar na justiça contra a empresa. Quem poderia entrar é o condomínio, porque o contrato foi feito entre a empresa e o condomínio. Perfeito, é isso aí. É isso. Isso aí. Então, em momento algum, tanto o síndico pode requerer esse direito, quanto o morador, o condômino, como pessoa física, pode requerer esse direito. Sim, porque o síndico ele é o representante legal do condomínio. Quando vamos supor que ele vá ajuizar uma ação, o condomínio quer ajuizar uma ação contra aquele prestador. Ele que vai para as audiências, ele que vai representar ativamente o condomínio naquele sentido. Então, o síndico ele representa a massa condominial. Isso não quer dizer que o condômino também, se sentir lesado, ele não possa ir em cima dessa empresa que prestou mau serviço. Entendi. Entendeu? Sozinho, né? Sozinho. Tem algumas situações, né? Que pode. Já tem entendimentos aí diversos. Se for questões, por exemplo, dar um exemplo claro aqui, fachada, né? Um condômino não pode entrar sozinho, né? Contra a empresa, né? Aí teria que ser no nome do próprio condomínio. Mas, se é uma empresa, sei lá, até que instalou essa questão de câmera e ele teve um problema lá e a câmera... De vazão de privacidade, alguma coisa assim. Aí o condômino... Invadiu a pessoa, não foi o condomínio. O condomínio pode entrar, mas o condômino também, como aquela questão que já discutimos aqui, a questão da água, o condomínio pode entrar, mas o condômino também pode entrar sozinho. Por isso que questão. Para que não chegue nesse ponto, né? Como já teve algumas situações, é importante que o síndico faça o quê? Até para ele se proteger, né? Que ele analise bem os contratos, que ele tenha perto dele, né, um jurídico, advogados, para dar todo o suporte para ele. Perfeito. Né, para ele poder analisar o contrato junto com o jurídico para não ser lesado lá na frente, ver se esse contrato está em conformidade com a lei ou não, porque
Enfim, já tivemos exemplos, né, de contratos de mega obras, né, que uma folha de contrato, né, eu acho que o Wesley pode também eu acho que citar, isso é até uma né? justificativa, Sim. até para os síndicos, às vezes o condomínio é pequeno, e aí o síndico, eu já recebi isso algumas vezes no escritório, às vezes o síndico quer fazer um contrato, mas as pessoas são contra, por exemplo, buscar um auxílio jurídico, né? Para análise daquele contrato, aí o síndico, para não gastar assim, isso é até uma defesa pro próprio síndico, né? Não, tem que ter análise jurídica aqui, que eu não posso fazer isso aqui sozinho, porque assim, se ele assina sozinho, eu também entendo que a lei não vai proteger, a Constituição está dizendo que não vai proteger a sua própria torpeza. E chegar lá depois e falar assim, mas eu assinei que eu achei melhor não contratar uma assistência. Não, o síndico vai saber daquela questão. Até mesmo a empresa de obras, hoje, eu acho que fazendo um corte aqui sobre essa questão, a gente vê muito hoje essa questão, por inteligência artificial, até mesmo pelo Google, muitas pessoas que lançam mão de contratos que eles veem os modelos lá na internet. E hoje eu tenho cada dia mais visto isso no meu escritório. Sim. Pessoas tendo problema lá na frente, porque eles simplesmente quiseram fazer sozinho. E aí não tem, assim, aqui a gente fala de condomínio, né, fazendo um corte aqui, fora do direito do consumidor, por exemplo. Se o contrato hoje for bom, a pessoa consegue fazer uma ação de despesa sem estar lá na justiça. Se o contrato for ruim, cara, vai ter que visitar o judiciário e não está escondido de ninguém que o Poder Judiciário vai demorar muito mais do que... Então, assim, a importância hoje de ter um contrato bem elaborado feito, né? mas é primordial. Sim. Tanto para a empresa quanto para efetivamente para o condomínio não ter essas questões. Você falou sobre o controle de acesso, né? Sobre a lei de LGPD. Sim. Né? Porque se uma empresa vaza uma informação dessa, acaba trazendo problema para dentro do condomínio. Sim. Buscando no mesmo tema, a gente está fazendo uma pintura em um prédio, né? A empresa, a gente contratou uma empresa, contrata, tudo certinho. O que normalmente acontece hoje? Essa empresa está lá pintando, de repente o vento passou, a tinta caiu em cima da BMW. Né? Manchou a pintura desse... acabou manchando a pintura desse carro. Aí o condômino, o que eles normalmente eles fazem? Eles entram com uma ação contra o condomínio. E no final, quem é que vai pagar a despesa? É ele também, né? Vai ser ele mesmo, vai ser rateado para ele. Isso. Poderia ser feito ação direto contra a empresa que trouxe esse problema para evitar que o condomínio tenha esse custo? Sim, obviamente. Ou direto o morador contra a empresa sem passar pelo condomínio, ou ele precisa colocar também o condomínio junto? Não, pode fazer diretamente contra a empresa, porque o Código Civil, né, vai dizer até que toda ação ou omissão, mas aquela empresa vai responder. Eu até aconselharia, né? A pessoa entrar em face da empresa. Semana passada... Direto contra a empresa. Semana passada, não, deve ter uns 3 meses, mais ou menos, aconteceu justamente isso. No seu carro? No seu BMW? Não. Entendi. Eu nem tenho BMW. Você riu quando ele falou temos um amigo que tem. Eu tenho um amigo que tem, um mas eu não amigo vou que falar. tem, ele sabe que é. Publicamente aqui, mas nesse caso era uma empresa que estava fazendo um serviço numa fachada. Sim. E aí era um serviço de restauração, uma pedra, né, na hora que eles estavam fazendo lá, acabou caindo e por azar ou sorte da condômina, ela estava fazendo umas mudanças em casa, então ela colocou o fogão e a geladeira na varanda. E exatamente essa pedra bateu na geladeira e reconstituiu e bateu em cima do fogão. Então aí quebrou o fogão, aconteceu essas coisas todas. O prejuízo era quase de R$5 mil lá. Rapaz. E ela queria, a princípio, ela queria já entrar com uma ação contra o condomínio. E aí eu expliquei isso para ela. Ela parou assim, doutor, o senhor tem razão, né? No final eu mesmo vou pagar ele. Sim, o ideal é sempre mas é melhor você buscar contra a empresa. Contra a empresa prestadora de serviço. Efetivamente, mas tem muita gente que acha, e eu acho às vezes, que eu acho que até porque a pessoa acha que já tem meio uma rusga ali com o síndico. É verdade. Quando acontece... Sempre sobra pro síndico. Aí ele também acha que o síndico vai ter algum prejuízo nisso, mas o síndico também não vai ter, porque assim, tudo que o síndico for fazer, eu acredito que ele possa cobrar no condomínio. Se tiver uma audiência...
será que é lá em São Paulo? Se o síndico não puder ir, tiver que contratar um advogado lá, um preposto lá, tudo lá, ele vai tirar do caixa do condomínio. Então essa questão, e eu tenho falado muito isso também, muitas das vezes a gente precisa pensar, não com a raiva, isso vai fazer muitas das vezes a gente perder dinheiro. Então, vamos lá. Interrompendo o senhor, deixa eu só pensar de uma forma aqui. Fazer um contrato bem elaborado, ele assegura ambas as partes. Sim. Dá mais critérios e subterfúgios por tanto um lado quanto o outro, requerer o direito do consumidor ou requerer seu direito como um prestador de serviço. Sim. Eu vou lhe contar um caso agora, que eu fui contratado para fazer um laudo de uma obra que foi interrompida. E aí a primeira coisa que eu pedi foi, me apresenta o contrato para eu poder entender quais são as cláusulas de descrição de serviço que foram impostas para tentar entender se a pessoa está cumprindo ou não está. Sim. Era um contrato de R$2.350.000. A cláusula do contrato de pintura da fachada de 19 blocos era pintura de 19 blocos. Acabou. Não tinha o que material utilizar, processo que utilizar, norma da BNT, não tinha escopo de obra, não tinha cronograma de nada. Não seguiu os princípios básicos do contrato. Nada. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, ó, e aí, o que eu posso fazer? Eu falei assim, olha, procurar um bom advogado. Porque com o que você tem me apresentando aqui, eu não consigo nem te ajudar a fazer. Porque como que eu vou falar que ele tá fazendo errado? Ele não fala o que ele vai fazer. Como é que estava a forma de pagamento? Pagamentos quinzenais. De quanto? O valor que será solicitado mediante a quinzena. Não tinha forma de medição. Garantia? Não tinha. Cláusula de rescisão de contrato. O contrato será rescindido se alguma das partes não cumpriu o que estabelecido nesse contrato. O que está estabelecido? Nada. R$2.300.000. Uma dúvida bem relevante. Tinha pelo menos qual era a cor da pintura? Não. Então, eu acho que isso era o mais importante. Então, assim, a gente tinha eu podia chegar lá. Não, teve uma promoção lá na loja tal de tinta preta. Ué, não, mas eu queria que. Nós falamos que ia ser. Não falei em cor? Não, aqui não tá agora escrito vem cor, a cereja do bolo. Assinado pelo síndico. Aprovado. O síndico não apresentou aquilo ali na Assembleia de uma forma correta. Eu queria saber de vocês dois. Como que uma empresa ou um condomínio pode se proteger num contrato inábil, como esse foi elaborado entre a empreiteira e o síndico? Então, como o Diogo até falou anteriormente, o erro já começou lá atrás. Antes dele, enfim, fazer esse pacto contratual, ele deveria chamar, né, ter um advogado ao lado dele, um advogado de cara, né, ia ver esse contrato e falar, meu filho, olha só, volta lá e pede para ele redigir um contrato decente, né, porque ele não seguiu os princípios básicos contratuais ali. E a partir dali, o advogado com certeza iria orientá-lo dessa forma, colocar tudo, toda a discriminação, tudo, tinta, garantia, tempo de serviço, forma de pagamento, responsabilidade lá que ele tem que ter com os funcionários para poder ter, enfim, como o Diogo também falou no início, os funcionários com o EPI. E assim, como o Diogo falou anteriormente, um contrato bem elaborado, de repente você nem precisa entrar na justiça, né? Você, meu irmão, olha só, tá tudo escrito aqui em contrato. E aí? Entendeu? Então, assim, faltou para ele, de cara, um amparo jurídico. Mas errou tudo. Tá tudo errado, não funcionou nada, não foi feito com advogado, não foi feito com acompanhamento de um engenheiro que também poderia ajudar. E agora? Não tem aquela... E agora, doutor? E agora, doutor? E agora, doutor? Aqui. Primeiro passo, tentar sentar numa mesa como essa aqui e buscar se já tiver pago ou não, buscar uma rescisão ou, se não, um refazimento desse contrato de forma amigável ali. Isso eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo, aí seria da judicialização, que poderia trazer diversas questões. Se demorou muito para pintar, aí você vai ter que pegar normas do senso comum, buscar, aí sim... E aplicar naquele caso. Aplicar naquele caso. Aí sim a gente poderia, sei lá, buscar naquela cidade... Quantos prédios, mais ou menos, são pintados com a determinada cor? Essa brincadeira que eu fiz. Vamos supor que o cara tenha pego lá e comprou só tinta preta e começou a pintar de preto e o cara falou assim, não, era outra cor. É costume pintar de preto? Não é costume? Tinha alguma testemunha? É costume uma obra desse porte durar 12 meses ou durar 5 anos? Já tem 4 anos e tá nessa. Efetivo, quantas pessoas entendeu? iam trabalhar, não tinha nada. Tudo isso. Aí eles perguntaram,
o que eu tô pagando é proporcional? Eu falei assim, ó, bem, pelo que vocês orçaram, eu não sei quanto vocês compraram, quanto foi oferecido por ele de material até o momento, quer dizer, eu não sei quanto que ele comprou de material e ofertou na obra. Aí falou, não, o material é nosso, a gente que compra o material. Aquilo ali é só a mão de obra, entende? Só a mão de obra. Aí eu falei assim, outro problema. Então, assim, eu não posso ajudar vocês enquanto um advogado não ajudar vocês. Ah, a gente tem advogado administrador. Aí cairia nisso que o Diogo ia ser feito um levantamento. Olha só, 2 milhões, né, de reais é razoável sem material ou não? Se não for. Não, justamente, isso é compor o processo, a judicialização contra essa empresa. Isso Primeira coisa seria buscar se tinha... Isso, essas informações. Se existia uma concorrência leal. Isso. E se foi apresentado numa assembleia, que é o protocolo. Então, aí eu vou entrar na minha parte, né? Eu acho que assim, o contrato que eu vejo nesse caso teu lá, eu acho que foi a menos importante. Se você for ver a história direitinho, porque todo síndico ele tem que ter os bons costumes e as práticas de mercado. Sim. Primeira coisa, o síndico, ele pegou as propostas? Não. Anteriormente? Já começou isso. Primeiro, contratou um engenheiro, alguém para fazer um escopo, porque a gente está falando de uma obra de 2 milhões, não é uma obra de 10, 20 mil reais. Na verdade, Uma obra de 2 a milhões. empresa contratada não tinha nem engenheiro responsável. Beleza, então quer dizer, a gente já começou errado, que um síndico pegou, fez uma obra, sem ter pego 3 propostas para uma obra de 2 milhões. Segundo, foi aprovado em assembleia? Pelo que eu lembro, ele levou só a proposta vencedora. Não levou os concorrentes para poder apresentar. Tudo errado. Já está errado também. Tudo errado. Se você não tem proposta, como que você vai botar algo em votação se você não tem o escopo? Primeiro, você não teve propostas, o escopo de algum engenheiro que deveria ser feito. Segundo, você não tinha propostas e você levou para uma assembleia algo que já estava viciado. Beleza. Então- Mas aí volta a minha pergunta. A assembleia aprovou. Então, mas aprovou por quê? Será que o síndico não direcionou? Porque vai ser uma obra emergencial, que não sei o quê. Mas mesmo numa obra emergencial num valor de 2 milhões, isso tem que ser passado para os condôminos. Sim. Independente se vai ser, porque tá caindo reboco. Você sabe que quando começa a cair reboco, você é engenheiro calculista, você sabe que não começa de um dia para o outro. Isso tem sinais. Então ele já poderia ter visto isso. Aí no meu pensamento ele já vai até para outra esfera. No civil, o condomínio com certeza ele vai ser responsabilidade civil e até criminalmente. Então que é o Código Civil aí diz. a pergunta que eu acho aí sim, que eu acho mais primordial, eu acho que que deveria entrar com processo, na verdade, era contra o síndico. Sim, mas não pelo CDC. Não pelo CDC, mas assim, eu acho a maior falha não foi da empresa. Sim. Tá tudo errado a empresa? Não, tudo tá bem, tudo errado. concordo, Beleza. concordo. Mas até aquele momento ali, quantos erros foram feitos até a gente chegar a um contrato mal feito? Isso diz pra mim o seguinte: ou tinha dolo, Sim. ou não era síndico. Tava sendo muito... Assim, Eu não vou trazer dizer até- não era síndico, eu tô dizendo assim pra ser o mais Sim. respeitoso possível. Porque esse cara não tinha conhecimento técnico de nada. Hoje, assim, a gente tá falando dessa questão que é normal em condomínio, né? Eu, como tô muito da internet, né, tenho feito alguns trabalhos aí para pessoal, gestor de tráfego, essas coisas todas. E outro dia me chegou uma situação, eu nem imaginava que eu ia falar isso em algum lugar. Chegou uma situação com um condomínio, se eu não me engano, acho que era Campinas. Ele tinha mas essas coisas dessa antena, tinha coisa que poderia fazer publicidade. Sim. E eles contrataram um gestor de tráfego para poder colocar esse condomínio na internet e efetivamente o condomínio poder ser contratado. Quem entrou em contato comigo não foi nem o condomínio, mas foi o gestor de tráfego, simplesmente. E aí eu estou falando como essa questão contratual não é só no condomínio, é em qualquer lugar. E aí o camarada entrou em contato comigo perguntando se ele tinha feito certo, ele já tinha até resolvido. Sei lá, o condomínio teve umas pessoas lá que não gostaram e simplesmente, assim, foi cada um fazendo do seu jeito. O condomínio falou assim, tá demorando muito, eu não vou te pagar mais. Aí ele simplesmente também tirou as páginas lá do ar. E aí depois uma pessoa do condomínio, que não foi nem um síndico, notificou ele por e-mail, Caramba. de forma extrajudicial, que as páginas, ele não poderia ter tirado essas páginas do ar e nem apagado totalmente lá do sistema, que as páginas seriam do condomínio. Olha como é que tá tudo errado. Aí foi isso que eu falei com ele. Mas qual foi o contrato que você fez com o Quais condomínio? são as cláusulas? Aí ele falou, não, mas a página é minha. Eu falei, não, você tá me dizendo isso, mas o cara do condomínio lá Vai tá falar que dizendo não. que é Que não dele. é. E aí, onde que diz? Quem Onde está que diz assim, documentado ou não? Vê como é que essa questão contratual tá muito
muito além já dessas questões condominiais que a gente poderia dizer normais, né? Ah, pintor, a calçada, essas coisas todas. Tem todas essas questões que um contrato vai resolver até mesmo se tiver litígio, poder ir para, sei lá, uma câmara de Então deixa eu arbitragem. botar a lenha na fogueira. Pode Fogo colocar. no parquinho. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá, pergunta meio que Vou até uma beber água. votação. Vou até É beber melhor água. beber água. Hoje, queria a opinião de cada um de vocês de uma forma breve. Vocês acham que a maior parte dos contratos mal feitos entre prestadores de serviços e síndicos é com ou sem dolo? O cara sabe que ele está infringindo a lei, ele sabe que ele está fazendo por benefício próprio alguma coisa, ou vocês acham que não, ainda é por incompetência e falta de conhecimento Pô, ele provocou técnico? incêndio na Amazônia, né? Rapaz, já que Eu falei. já que é fogo no parquinho, eu sei que tem que responder breve, mas eu vou até buscar um fundo filosófico nisso. Nossa, Que isso? E é, assim, eu acho que tem uma parte que é da nossa natureza, eu estou dizendo da natureza do brasileiro, não só Sim. do jurídico. Com relação ao médico lá também, ele acha que ele pode pesquisar na internet, tomar o remédio que for. No direito, e eu acredito que mais recentemente, Depois- com a internet, com as com a redes IA. sociais, todo mundo agora acha que é depois de ver 30 segundos de vídeo, ele é O escritório Chat GPT? é, então, ele é especialista, mas em tudo eu tenho certeza que lá na sua obra, quando você vai falar alguma coisa, tem gente que fala assim, não, mas eu acho que tem que ser assim, todo mundo acha uma coisa. Todo mundo é Eu advogado, acredito- médico, técnico de É, futebol. eu acho que tem dolo, sim, quando tem um contrato muito alto dessa natureza, mais de 2 milhões de reais, você tem um contrato de papel de pão. E eu não acredito que é só ingenuidade, porque tem muita grana envolvida nisso. Eu acho que tem muito dolo, mas eu também acredito que tem muita ingenuidade ainda nisso. Então, Ensaboado ele, né, cara? Ele saiu pela tangente. Espero que você não faça igual, doutor Eric. Me dê sua posição então, assim, ó. sendo- Não, assim, mais ou menos. Então, não, né? sendo bem direto, papel de pão, contrato de 2 milhões, dólar. Com certeza. Assim, nós que vivemos nesse mundo já há bastante tempo, dá pra você sentir... Não é o Flamengo, Você não. sente o Você cheiro, sente o cheirinho. seu Não é Flamengo, cheirinho, não. é Que o cheirinho. Quem não gosta de aqui cheirinho é vascaíno flamenguista. gosta de... Entendeu? Então, torceu assim... contra ontem, mas- torceu contra, mas não Mas você deu, acha né? que a maior parte, então, dos contratos mal feitos hoje ainda é por dolo? É, mais por dolo é do dolo. que E por... principalmente, como que a gente pode ter aquela certeza que é dolo? Quando você conversa com o síndico, quando você conhece o síndico. Entendeu? Aí você já sabe... Porque se ele demonstrar que ele tem você conhecimento olha técnico assim, pra aquilo, e mesmo assim entendeu? ele cometeu a falha... Eu já peguei casos assim de que você vê que realmente foi ingenuidade. Geralmente uma senhora, um senhor, que você vê assim, caramba, não sabe nem o que tá falando, o que tá fazendo. E enrolaram aquele síndico, às vezes síndico 10, 15 anos enrolaram, tá? Mas na maioria dos casos, como o Diogo disse, sim, dolo, entendeu? E agora, Marcelo, Então, sua opinião? a sua pergunta foi sobre contratos mal feitos. Se a maior parte dos contratos mal feitos hoje que acontecem, de ambas as partes, Tá. é por dolo ou é por Então, incompetência administrativa? Então vamos primeiro falar sobre contratos. A sua pergunta é sobre contratos mal feitos. Se são contratos mal feitos, não são feitos por empresas sérias. A primeira coisa. Incompetência, então. Sim, não. Incompetência, incompetência. de quem contratou Sim, mas é... uma empresa que não tem. Não teve dolo, não teve uma culpa, ele sabendo Sim, que ele está sim. cometendo um crime. Porque eu vou dizer para você, 90% hoje dos contratos das empresas são contratos que já estão prontos, que só você colocar ali valor Sim, e essas coisas assim. perfeito, sim. Então, mas se você falar contratos mal feitos, eu já entro já como dolo de qualquer maneira, porque o contrato não pode ser mal feito. Se você contrata empresas sérias no mercado para fazer aquele seu trabalho, os contratos sempre já têm as mesmas cláusulas. Você, como síndico, você já sabe. Não, esse é um contrato padrão, que a gente fala um contrato padrão. O contrato padrão, você pode até questionar uma coisa ou outra, como hoje mesmo. Hoje a gente assinou um contrato de 48 meses, eu questionei, falei, não, 48 meses eu não assino. Aí eu falei assim, não, mas a partir do 12º mês já é renovação automática. Se você quiser, com 30 dias, você pode rescindir esse contrato. Mas como o doutor Eric falou uma coisa muito certa, dependendo do síndico, dos síndicos que a gente conhece, né, no mercado, até os contratos bons, eu acho que é dolo também, porque... Sim. Porque por mais que as cláusulas estejam perfeitas, no valor vai estar errado. Entendi. Então, você de casa... Não, peraí. Mas faça a pergunta pra ele também.
Vai deixar ele ser a pergunta? Em dolo, Ele fugiu. com certeza. Não tem a menor dúvida disso. Você de casa, estamos de olho em você, mas mesmo a gente fiscalizando você e sabendo que você está sendo malandro, deixe seu likezinho pra gente, a gente gosta de você. Deixe a sua curtida nesse vídeo, siga o nosso canal, siga nossas redes sociais. Também a descrição dos doutores vai estar na descrição desse vídeo aqui, com telefone, nome do escritório, caso vocês queiram tirar dúvidas. Se também quiser mandar um e-mail para eles, quiser deixar também um comentário, pode deixar seu comentário que a gente vai responder. E se não souber responder, vai pedir ajuda dos doutores para responder o seu comentário. Mas mesmo a gente não gostando, assim, que você seja um 7-1. o 7-1, ó, por isso eu gosto de advogado. É isso aí, não tem outra, não tem outra. Chamar de 7-1 que se você for, ele me defende. Olha aí, galera. Até porque eu não sou bom de criminal, mas até porque é calúnia e difamação. Primeiro, tem que imputar um fato criminoso que a pessoa não tenha feito. Então se ele... eu não tô falando com ninguém. Não falou o nome. E se a carapuça serviu pra ele, é porque ele fez, entendeu? A partir de hoje, eu só falo com as pessoas através da câmera agora. E se a carapuça serviu, é porque ele fez. Então vamos lá. Pensando nos Fala, patrocinadores, aí me levantou também uma veio Qual uma patrocinador? SetServe. Que Eu ia falar dela agora. Então, assim, veio à mente aqui uma situação, né, que ocorreu em um condomínio, que nós podemos, agora como o colega falou isso também, né, podemos chamar essa pessoa, né, que estava nesse elevador de artista, né? Sim. O Marcelo sabe o que eu estava falando. Sim. Porque no processo ela processou, né, a empresa de elevador que não foi a SetServe, Foi que, né, anterior. deixando claro, né? Então deixando claro. E a multinacional, só não vou falar o nome. Aí senão fica muito direto também, É. não pode. Pô, Marcelo. Mas era multinacional. Eu não vou Entendeu? falar qual foi, então, não. assim, o que aconteceu? Essa condômina, ela processou tanto o condomínio quanto a empresa de elevadores. Por quê? Ela alegou que o elevador foi uma queda, né, Marcelo? Queda foi uma elevador. queda de elevador, né? Que o elevador despencou, ela usou o termo despencar Despencou, no processo, né? E que ao despencar, né, ela sofreu uma lesão na coluna, né? Nossa. E aí, mais um dado, ela foi nos dois, Diogo. Ela foi à luz do Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, né? Ela foi contra a empresa de elevadores, falando que a empresa não prestava um bom serviço e tal, e também imputou uma responsabilidade no condomínio. Óbvio que esse aqui não é o tema, mas entramos em outro... Fomos analisar os vídeos Sim. e tal, assim, literalmente, né? Não foi uma queda, o elevador só parou, né? Parou assim, foi parando, e a pessoa meio que se jogou dentro do elevador. Isso aí registrado por câmeras, mas enfim. Mas tecnicamente, deixa eu explicar. Elevador, até para as pessoas que estão em casa, elevador não despenca, não cai. Isso. A não ser se for um elevador muito antigo, que não esteja sendo feita a manutenção. Mas, na verdade, é um elevador Gen 2, que precisava de bateria ser trocado periodicamente e uma calibragem. Na verdade, o que aconteceu? Por causa de microfalhas na parte energética, na parte de energia, como a bateria já não estava funcionando, dava microfalha, o elevador descia para o primeiro andar, porque era um sistema inteligente. E quando chegava embaixo, ele dava um tranco porque não tinha calibragem. Então, na verdade, o elevador não despencou. Ele apenas desceu. Até porque, senão ela estaria naquela torre que despenca lá do Beto Carreiro, né? Não era elevador, né? Sim. Exatamente. Só que aí, já que você falou no nome, a gente está falando de um dos nossos patrocinadores, SetServe. Esse condomínio depois foi para a SetServe, era uma coisa que era costumeira nesse condomínio, dizer que o elevador despencava. A gente colocou a SetServe lá e a gente nunca mais teve problema. Eu quero fazer um pedido pro pessoal da SetServe, que aí SetServe. aparecendo agora aí. Eu quero fazer um pedido pro pessoal da SetServe. Teve um comentário aqui na mesa agora que me deixou um pouco curioso. Falaram aqui que elevador não despenca. Eu não sei se não existe nenhuma falha mecânica que pode ser, ou uma falha humana, Sim. de repente botar 800 kg no elevador que aguenta 250, se ele pode ou não falhar o sistema de freio, de frenagem de emergência, de cabeamento. Vocês podem responder pra gente uma resposta rápida só para esclarecer, pessoal? Vou deixar aqui, Fernando depois joga pra gente a resposta de vocês. Pode ser? Perfeito. Olá, Mundo Condominial, tudo bem? Respondendo a sua pergunta, os elevadores eles são projetados realmente para não caírem, ok? Então, por quê? A engenharia projetou apenas um cabo de tração é o suficiente para segurar a cabine do elevador, ok? Nesse sentido, o elevador só vai despencar ou ter algum acidente se o limitador ou o regulador de velocidade não estiver operando. Para que ele serve?
Ele serve para monitorar o elevador. Caso o elevador ultrapasse 10% sua velocidade nominal, ele vai estancar e vai parar o elevador. O importante é seu regulador de velocidade, seu limitador de velocidade tem que estar em plenas condições. Ok? Forte abraço, mundo condominial. E aí, continuando, até para o Diogo também poder entrar, né? O juiz, ele desqualificou totalmente essa parte. Ele entendeu que a condômina não era naquele caso ali, uma consumidora entendeu que era toda a coletividade, né? Ou seja, tirou o condomínio, né? Deixou apenas a empresa de elevador e não entendeu. Ela, óbvio, pelo Código Civil, sim, que a lesão na coluna e outros itens mais. Não, porque ela tinha operado. Tinha operado. Ela tinha operado. Deu a lesão na coluna. Não, mas ela tinha operado naquela semana e por causa daquele tranco ela teve uma dor muito forte e acabou desmaiando, mas a filmagem não dizia nada disso. Eu sei que ela pediu um dano à luz do CDC, enfim, mas o juiz entendeu que não, enfim, o processo está até rolando até hoje. Sim. Então, só para vocês verem como que é bem complexo a relação de consumidor, né? Do consumidor, condomínio, enfim, é bem complexo. Essa pessoa também é aquela que vê um buraco na rua, ela vai pro buraco para tropeçar e cair, né? Sim. Então, é aquela pessoa que vive de processo também, tem né? gente que vive de problemas, né? Tem gente que vive de problemas, de buscar. Eu tento fazer o máximo de não ter problemas assim, mas isso aí foi bom também, uma coisa boa daquela situação lá do início que eu falei, daquele condomínio que nós ganhamos em segunda instância, mas veja como é que o fato de ter uma câmera já mudou tudo. Já mudou todo o cenário, né? Porque assim, se não tem a câmera, se o juiz entende lá que deveria ter a inversão do ônus da prova, esse outro condomínio lá foi condenado em primeira instância, porque justamente o juiz disse que não tinha câmera e o apartamento do rapaz lá foi arrombado, então assim, não tinha, como se tivesse uma câmera, podia ajudar ou até atrapalhar, mas a câmera efetivamente resolveria, e eu acho que hoje não é um investimento tão alto assim que vai proteger ainda mais o... Em contrapartida, em outro caso, Diogão, que eu também acompanhei, que aí foi rolado todo mundo, né? À luz do Código de Defesa do Consumidor também. Foi rolado o síndico, o condomínio e a empresa de piscina. Por quê? Ficou comprovado e teve que ter uma perícia, inclusive. A empresa de piscina não observou o tempo que ela tem que jogar o produto na piscina. Aí tem um tempo, joga o produto, aí só depois de 1 a 2 horas, eu não sei, né, a pessoa pode se banhar. Enfim, eu sei que jogaram o produto, eu não sei se obedeceram o tempo, mas na ação ficou comprovado que o produto não era de boa qualidade. Caramba. Porém, o condomínio foi ajudado, né? Porque no contrato dizia o tipo de cloro, o tipo de material que era para ser utilizado. Que era para ser utilizado. Do contrato bem montado. O contrato, beleza. A própria empresa, que era uma empresa... A empresa colocou tudo isso em contrato, porém o condomínio foi condenado a poder pagar assim, uma ação, uma indenização, né? Mas o que aconteceu com as pessoas? Não, uma criança entrou, a criança ficou toda alérgica, a mãe na hora fez fotos, levou para o médico apontou, fez exames e verificou que foi o produto utilizado. E a criança, ela não tinha nenhum... Assim, ela nunca tinha tido nada disso, ou seja, foi o produto. E não foi apenas uma criança, foram várias crianças. Então a ação dessa mãe, né, por causa da filha dela, abriu um precedente e as outras foram tudo... Entendeu? E o síndico foi responsabilizado e a empresa também. A empresa foi responsabilizada. Quando a gente pensa que uma falha num contrato ou um contrato mal elaborado pode provocar esse tipo de coisa, a gente também tem que pensar do outro lado. O consumidor que ele é enganado, mesmo com um contrato muito bem montado. Hoje, com o conhecimento de vocês, qual direito, qual segurança que o consumidor pode ter de que ele vai ser bem assistido pelas leis do direito do consumidor? Hoje. Estou dando um exemplo por quê? Digamos que eu tenha feito uma contratação de um serviço para minha casa, com um contrato todo amarradinho, tudo direitinho, mas, na verdade, não por um erro contratual, não foi prestado um bom serviço. Hoje eu sou respaldado, eu sou resguardado para conseguir meus direitos? Eu penso que a prestadora de serviço é responsável pelos seus prestadores também, pelo pessoal que ela coloca para trabalhar para ela. Deixa eu só esclarecer por quê. O direito penal hoje eu considero falho. Eu acho que ele está falido e eu acho que deveria haver muita reestruturação do direito penal. O direito do consumidor, ele está mais bem ajustado? Eu vou passar para o Diogo. Eu penso que é a mais completa que tem.
É né? mesmo? Aí o Diogo também, até Uau. que ele já palestrou várias vezes. Mais do que sobre da isso. pensão? Da pensão é certinho, né? Assim, eu acho que o direito... mas acho não, tenho certeza, né? A gente tem uma das mais modernas leis que vão proteger mesmo? o direito... No mundo, proteger o consumidor no mundo. Saindo rapidamente de um tema, eu tenho um amigo que ele teve um problema voltando de Nova York para o Brasil. Sim. E a chique, moça... Que chique. É. Meus amigos não vão pra Verdade, Nova York, verdade. não, cara. E aí, assim, mas a funcionária, mas a americana, disse pra ele, ó, aqui vocês não tem aquele negócio de lei de direito do consumidor, não. Eita. Que ele foi Isso aí, exigir a questão do almoço, do táxi. Ela falou, ó, aqui não tem esse E ele negócio postou isso, ele registrou isso no Instagram. Por isso que eu digo Lá. que... Lá. Por isso que eu digo que é uma das legislações mais modernas, mas infelizmente pode acontecer, né? Ter uma empresa boa, fez um contrato, muitas das vezes até no contrato diz o tipo de multa por causa da falha e a empresa falhou, como nesse caso aí. Ou às vezes a empresa, para poder fazer, faz o contrato ali dizendo, vamos voltar lá no caso da pintura, vamos supor, colocasse lá qual era a tinta, aí a empresa usa um material completamente diferente. Sim, Aí o sim. contrato não vai, infelizmente, o contrato não vai subsistir isso. Já vai ajudar, porque vai comprovar, como nesse caso da piscina, ó, o material que está no descritivo lá, vocês usaram um material pior, mas em razão de proteção do consumidor, nós temos, com toda certeza, uma das mais modernas leis do mundo tem nessa questão da aviação. Fiquei orgulhoso de ser brasileiro. Sim, sim, é verdade. Fiquei. E, assim, e A isso- gente tem muita, assim, resistência. A gente ainda tem muita resistência Tem que contra ser. isso. Vira e mexe, assim. Acho que Para vocês. o lado do consumidor ou para ambas as partes? Não, por o lado do consumidor. consumidor. Muitas das vezes a gente vê surgindo legislações aí para limitar o direito do consumidor. consumidor, Essa sim. das aéreas. Vira e mexe, tem algum estado aí que faz uma lei dizendo que naquele estado não vai valer. Vocês sabem que eu tenho um pouco de medo disso? Eu vou lhe explicar por quê. É para vocês todos um depoimento aqui. Cada dia que passa, as pessoas estão com mais distúrbios neurológicos, que eu não vou chamar de pessoas que estão mais malucas. Então, Não fala que é surtada, não. não, distúrbios neurológicos que faz com que elas sejam mais desequilibradas. Sim. E isso favorece cada vez mais a velha máxima de que o cliente tem sempre razão. E com pessoas desequilibradas hoje em dia, com um direito tão favorável ao ser humano, eu tenho um pouco de medo como empresário de saber até que ponto eu também sou protegido ou não. Porque antigamente tinha aquela velha máxima, né? De o cliente tem sempre razão. Isso durante um bom tempo foi se dissipando, porque foi vendo que não era uma verdade. Mas com uma lei tão protetiva assim para o consumidor e com essa nova geração e antiga geração, mas um pouco mais desequilibrado e um pouco mais vertiginoso, uma coisa mais, como que eu posso dizer, polarizado, não pode tornar o direito do consumidor uma arma contra as empresas? Deixa eu só complementar. Sim. Fiquei até com medo da minha Então, pergunta. então vou Eles complementar pararam, que bate. olharam pra minha cara, falei, se eu devo ter falado uma coisa muito errada. Então, o que bate mais é exatamente nessa Não, situação. não, Eu mas fiz isso um que você seguro falou é de um bom. celular uma vez e eu tive um problema. Por causa de suor, acabou afetando as partes internas e eu tive que entrar na garantia. Aí o cara falou assim, mas o seguro não cobre isso, que não sei o quê. Eu fui orientado e jogar o celular fora, Falar que roubaram. falar que eu fui furtado para conseguir um celular novo. Então, assim, até nessa parte do direito do consumidor, tu vê que aqui a gente no Brasil é uma coisa assim, Sim, é pô. jeitinho brasileiro. Sim. Né? Eu fui orientado por um funcionário de uma empresa a fazer isso. Pra tu ver. Vai ficar no ar se você jogou ou não jogou, tá? Não joguei. Eu não comprei outro celular. Então, isso vai muito da pergunta que o Wes está falando. A gente, como empresário, o que as pessoas podem fazer exatamente para prejudicar as empresas, porque sabe que o direito do consumidor está voltado para ele. Mas não eu acho que a deixei gente ninguém fica. responder. Assim, eu acho que a gente fica até. E eu compreendo isso, apesar de ser consumerista muito mais pro lado do consumidor, mas eu penso. Né, mas essa questão da boa-fé, eu penso até. Quando eu vou fazer os meus processos, né? Porque eu acho que o advogado, Tem papel ele fundamental. não é
um processador. Qualquer cliente que chega tem que fazer. Não. Assim, eu não acredito nisso. Eu acho que o advogado tem o papel de orientador. Se o cara não fizer aqui, pode fazer com o outro? Pode. Só que eu tenho que esclarecer ele. Claro. Perfeito. Igual semana passada, o cara, doutor, tem que comentar com o processo que eu pedi meu informe de rendimento. Pô, mas o banco me demorou 3 dias para me dar. Normalmente já fica disponível no aplicativo. Assim, teve um prejuízo muito grande, sei lá, se sem o informe e tivesse a conta, assim, eu demorei mais 3 dias para fazer minha declaração de imposto de renda. Não existe dano moral nesse cenário. Como a gente pode ter essa questão? Então, assim, eu acompanho você na ideia que essa polarização pode atrapalhar. No outro caso também, foi decidido até pelo STJ ultimamente, não é dentro dessa questão do condomínio, mas ilustra bem essa questão que você falou. Que o que as empresas estão fazendo? Vão fazer financiamento de celular para a pessoa que tem o nome sujo. Sim. Só que aí o cara começa. Aí o que eles começaram a botar? Começou a colocar no celular um dispositivo para bloquear o celular da pessoa se a pessoa não pagar o financiamento. Cara, só que, assim, eu acredito que a lei tem instrumentos para você fazer isso. Sim. Porque a própria Constituição diz que você não pode fazer, pegar o seu direito e exercer com as próprias mãos. Porque se eu autorizo isso, eu vou autorizar o outro cara lá, roubou minha bicicleta, É verdade. eu Sim. dar um montão de paulada nele para ele devolver. A pessoa tá dizendo assim, não, mas é só um celular, só que aí o direito é amplo. Começa a ampliar para outras Tem essa áreas. proteção. Ontem também o cara falou assim. Então, eu acho que mas essa pergunta é difícil responder justamente por causa disso. Que vão existir consumidores de má fé, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que vão existir. É porque antigamente a gente era o boca a boca. Sim, Hoje em dia a internet é tudo. sim. Hoje em dia todo mundo consegue consultar se uma empresa tem um processo, se não tem. Às vezes a empresa tem 2 processos que não tem nada a ver com o serviço que ela prestou, ou então uma reclamação num Reclame Aqui, Sim. ou num Google, que tem lá naquele Google My não sei o que lá, que tem os... Google meu negócio. Google Meu Negócio. Que tem lá aquelas informações que às vezes não é nem pertinente ao caso, às vezes é só o diálogo, é só a declaração da pessoa que se sentiu enganada e de repente existe uma defesa favorável dali, Sim. só que denigre a imagem de uma empresa. Graças a Deus não é o meu caso, Mas a então, WFOST não tem isso. Foi ótimo você ter entrado. Mas eu nesse tenho assunto. certeza que o Marcelo tem uma posição sobre isso também, não Sim, tem? Porque o que acontece? A gente teve uma reclamação no Reclame Aí, ó, viu? Aqui, que é uma coisa assim, que eu achei também, eu não sei se isso se é um órgão particular, ou se é uma O autarquia. Reclame Aqui, sim, É particular? É. Então, o que aconteceu? Inclusive, eu falo para as pessoas não reclamar nele. Eu posso falar abertamente. Então, até mas é isso que eu queria falar contigo, exatamente porque as isso. pessoas pagam ali. As empresas pagam e aquele cara já ganha bastante dinheiro com essa plataforma, que é uma plataforma particular, né? Hoje, para uma empresa ter um selo lá, tu tem que pagar um valor. Sim. Então, Então se reclamarem da minha empresa, para poder me defender, eu tenho que pagar? tem um selo lá, assim, você pode se defender, mas existe um selo, ele tem das questões que eu acho que são as mais poderosas Sim. hoje da face da Terra, que são os dados. Quem reclama lá tem que botar todos os seus dados. A sua empresa tem que botar todos os dados. Ele cria um ranking, entendeu? Assim, o Reclame Aqui não é um órgão público. Então, nenhum dos meus clientes eu falo para fazer no Então, Reclame mas Aqui. vamos lá. Aí Isso. entrou dentro de um condomínio, uma pessoa não gosta da pessoa de cima e começou a reclamar, e a gente pedindo, mandando mensagem para a nossa administração, pedindo, nós fizemos notificações normais, extrajudiciais, informando a pessoa falando assim, não tem barulho, esse horário não estava nem em casa. E a gente ficou 3 meses nessa situação, só que o antigo síndico também, a mesma situação, também falava que não tinha nada, ele entrou no Reclame Aqui para falar mal da minha empresa, denegrindo a minha empresa. Só que, primeiro, não tem nada a ver uma coisa com a gente, são unidades autônomas, nós somos síndicos da área comum. A gente fez a nossa parte, a gente notificou, se ele quisesse entrar com uma ação, teria que ir para a civil. E não o condomínio. O que aconteceu? Ele foi lá, escreveu um monte de coisa na minha empresa, como se a nossa empresa fosse incompetente, mas não era. A gente não pode fazer nada. Sim, Isso sim. dependia deles. A gente pode entrar com uma ação também contra o Reclame Aqui? Então, a ação, eu nunca pesquisei isso, mas eu entendo Que que poderia ser. pode notificar o Reclame Aqui para excluir, né, aquela informação, levando em consideração que não é a verdade. Eu não sei se isso é por questões judiciais ou por questões de LGPD. Você pode ver que até o próprio Reclame Aqui
cada dia que passa, que eu venho acompanhando, de vez em quando eu olho lá, cada dia que passa, eles estão ocultando mais informações das empresas. Eu até acredito que vai chegar uma hora que eles sequer vão divulgar. Porque antigamente tu botava tudo lá, se tu botasse seu nome, aparecia. Hoje eles já ocultam os números do protocolo, já ocultam o nome da pessoa. Nome da pessoa, os dados. Então eles estão vendo que essa... Porque assim, aquilo é uma plataforma particular, né? No meu Então, entendimento... você concorda para mim, doutor? Se eu tenho, vamos supor que eu tenho uma empresa de engenharia. Isso, o cara vai lá Eu sou concorrente da W Foster. Aí eu chego lá, falo assim, a W Foster estava no meu condomínio, não entregou, não fez isso, não sei o que, quebrou, não sei o que. Aí eu vou lá, dou um enter. Eu tô acabando com a empresa dele, mas eu sou concorrente. Faz igual, hein? E eu não posso me defender. né? Eu vou te acusar também. Mas eu não Vai posso. reclamar Porque também. eu acredito que aquilo ali tinha que haver uma questão como tem nas plataformas oficiais, como o Procon, Exatamente. como consumidor E produtor. detalhe. Você reclama, aquela sua reclamação é submetida Uma avaliação. a uma avaliação do moderador, Perfeito. depois é mandada para a empresa e tudo aquilo ali está em sigilo, até porque é administrativo. E outra coisa que deve ser falada aqui, né? Tem muita gente que acha que a internet também é uma terra sem lei. O que não é também, né? Ir lá fazer reclamação no Google, não é, cabe, para mim, cabe, se não é verdade, cabe tirar tanto de lá quanto da própria pessoa que também lançou as informações. Entendi. Eu penso não que o são reclame verídicas. aqui, assim, realmente, né, até ontem, né, eu vi uma reclamação que eles não estão colocando os dados de quem reclama. Nesse caso que o Marcelo citou, que eu acompanhei, só ficamos sabendo que era a pessoa porque a pessoa fez uma reclamação, porque senão nós não iríamos Porque a gente saber. já sabia por causa da notificação que tinha sido feita. Chegou outro caso, né, falando até da situação da água, né, que a pessoa não entendeu, aquele do tema 414 Isso é e tal. verdade. A pessoa fez uma reclamação achando que a empresa síndica, né, que o síndico é administradora, que ela não sabe diferenciar a administradora de síndico, falando, a empresa síndica, a administradora, mas botou o nome da empresa síndica. A administradora mandou o boleto com a água maior. É um absurdo e tal. Aí, pô, quem Como é se a essa gente pessoa? tivesse aumentado a água deles. Onde que entra o Código de Defesa do Consumidor? Que até pro síndico, né, da pessoa jurídica, enfim, se defender, até como prestador de serviço, não tem como saber quem reclamou. Só se botar lá, quem é você? E aí denegriu a Entendeu? imagem da empresa e a gente não tem como se E defender. será que foi, pegando esse gancho do Marcelo, né? Será que foi um concorrente? Será que realmente foi Morador? um condômino, né, como consumidor final, ou não? Né? Então, Eu não com sei isso a nem gente como é que descredibiliza- funciona Pode falar. internamente aquilo, né? Assim, porque eu não também oriento, nunca, assim, não sei nem se eles mandam um e-mail para a empresa. Não, como é- eu mando e-mail porque é cadastrado. Ah, entendi. Então, na verdade, a gente recebe um e-mail quando acontece isso. Então, com isso, a gente descredibiliza a idoneidade e a certeza de que o Reclame Aqui é um órgão de que pode ser pautado para uma avaliação de uma empresa, da estrutura da empresa e do bom funcionamento da Eu empresa. penso é isso? que não. Eu Não, penso até que ela... porque não é um órgão Não é oficial, algo né? oficial. Tá. Não, Não é um oficial. órgão A pessoa escreve oficial. o que quer, né, Ju? É. Escreve o que quer. Pô, vou dar um exemplo para você. Consumidor.gov, né, aquela plataforma que está hoje ligado ao Ministério da Justiça. Assim, primeiro, tem um sistema e umas informações do que você pode fazer ali, assim, Caramba. do que você não pode, quais informações que você pode. Se você fizer alguma coisa que está fora das diretrizes dele, isso não é nem enviado para a empresa primeiro, é enviado para um moderador. Aí o moderador vai te responder primeiro Que legal. para saber. Então, assim, se você tem uma plataforma na internet, Qual é, então? consumidor.gov.br, que é uma deixar na tela? plataforma... Reclama, mas fácil reclamar por ali, né? É, porque é uma Reclama por ali, plataforma oficial, administrada sim. e gerida pelo Ministério da Justiça, Sim, que vai sim. cumprir todos os requisitos de um procedimento administrativo. Você não pode ter um site que a pessoa joga lá qualquer coisa e... Sim, E a gente pode consultar também as empresas através Gov? dessa Sim, plataforma? sim. Não, lá não, nem consul- é, como tem o É só uma Reclame Aqui, reclamação mesmo, É, né? lá não tem ranqueamento, como tem no Reclame Aqui. Se você jogar lá, não aparece. Até Até porque, apenas por ser uma reclama, empresa você apenas particular, coloca lá a ela pode informação. favorecer o lado que ela quiser, Sim, né? sim, sim. Aí o consumidor.gov, eu acho até que é bom que ele tá ligado
ao próprio sistema do GovBR. Então vai saber ali se quem reclamante está reclamando, não, sei lá, não criou um e-mail falso, ou criou um perfil falso. É uma reclamação de verdade, né? Que é uma reclamação que vai ter como identificar. Porque se o Reclame Aqui ele está voltado para o consumidor, se uma pessoa que nem mora no condomínio quiser falar mal de uma empresa, a gente está falando isso, mas de repente pode falar mal de uma empresa de elevador. Sim. Não gosto da empresa de elevador porque eu fui lá, o cara nem mora naquele condomínio, porque foi lá fazer uma entrega e chegou no Reclame Aqui. Fiquei preso no... Entendeu? Então, assim, acaba trazendo... Eu um tempo atrás, né, a gente estava conversando sobre isso. Como a gente entrar com uma ação para que a nossa empresa não tenha esse tipo de reclamação, quer reclamar, que mande para a gente dos meios oficiais, e aí sim. Agora, Reclame Aqui hoje está totalmente desprestigiado. Outro ponto que eu queria... Desculpa, Wesley, outro ponto que eu queria citar, também mudando um pouco de assunto, né? O Diogo também vai poder falar bem sobre isso, é sobre a questão do inadimplente das cotas condominiais, né? Há certo tempo atrás, eu fui procurado por uma condômina, que essa condômina ela tinha uma dívida com o condomínio de aproximadamente R$20 mil, para mais, né? R$20 mil. E aí, ela veio reclamar comigo, falar, poxa, que eu estou super endividado, entrando na questão do super endividamento, que eu entendo que cota condominial não seria, né? Não entraria. Eu expliquei para ela, olha, que ela, inclusive, ia entrar numa situação com uma ação de superendividamento, enfim. Eu falei para ela, cota condominial, não. Mas só que aí entra aquela situação também, né, Diogo? O que acontece? Os próprios condôminos, né? A gente entende que a pessoa tá com problema de cota condominial, mas quando você vai assim, nas redes sociais da pessoa, a pessoa tá viajando, trocando de carro e tal. Então, muitas disso é importante falar também, por isso que eu levantei essa bola aqui, até para o Diogo também comentar, que as pessoas acham que ela pode colocar também a parte das cotas condominiais na ação de superendividamento. Levantei a bola. Sei nem o que é superendividamento. Aí levantei a bola. Então, em 2021, né, depois de quase 10 anos tramitando, entrou em vigor uma lei que alterou alguns artigos, né, do Código de Defesa do Consumidor, e ela foi popularmente conhecida como Lei do Superendividamento, né? O que essa lei traz? O princípio principal dela? Boa-fé. E aí ela trouxe alguns requisitos, como o parcelamento de todas as suas dívidas em até 60 meses, suspensão das dívidas, das cobranças e de negativação por 180 dias. Só que ela também trouxe algumas regras, e a principal dela é que, para que as suas dívidas sejam inseridas dentro dessa lei, tem que ser dívida de consumo. E cota condominial não é uma dívida de consumo. Não é. Então, e aí a lei excluiu várias coisas também. Dívidas contraídas, ainda que seja de consumo. Só que com bens de luxo também não se incluiria. Dívidas com garantia real também não se incluiria. Mas isso que o Eric falou é muito importante, porque, no meu entendimento, isso aí já está ferindo a boa-fé. Que a pessoa diz assim, mas eu estou super endividada. Aí amanhã tu entra no Instagram, ela está viajando para os Estados Unidos. Numa eventual ação, ela pode ser até condenada por uma má-fé, né? Porque ela não está super endividada. Ela está gastando aos montes aí, entendeu? Então, assim, não vai entrar. Isso aí, infelizmente, né, condominial não entra. E aí a pessoa vai ter que efetivamente... Mas qual a intenção que a pessoa tinha para fazer isso? Para poder renegociar a dívida que pagar ela tinha com o condomínio numa parcela mais favorável a ela? Isso, como o Diogo disse, ela pegar essa dívida de 20 mil e jogar, né? Ela jogar dentro desse processo e solicitar ao juízo esse parcelamento dessa dívida. Porque eu não fui mais além, né? Porque isso aí é mais uma questão técnica, mas dentro dessa lei do superendividamento, para você ter esse parcelamento, você tem que montar um plano de... tipo uma recuperação fiscal. Isso. O que era da recuperação judicial lá, eles tentaram trazer aqui para a pessoa física, mas infelizmente eu tenho atuado muito nessa área, mas ainda mas é uma legislação que ainda não pegou muito. Eu tenho uma reclamação para fazer. E acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas antes disso, eu queria resumir um pouco do que nós falamos hoje. Queria que vocês me ajudassem a fazer um resumo direto pro pessoal de casa. Síndico, ele tem o direito a... Não. Síndico, ele não pode ser processado por uma empresa prestadora de serviço, mas ele pode ser processado pelo condomínio, pela má prestação de serviço. Correto ou não?
No caso, o síndico, ele pode ser processado pelo condomínio. Após a saída dele, ele pode ser processado por uma má administração, Mas por uma uma má empresa gestão. não pode processar aquele síndico. Uma empresa? Prestador de serviço. Sim, também, dependendo do caso, ela pode processar. Se ele, de repente, se o síndico ele não cumpriu o contrato, eu parcelei com aquela empresa, com a empresa em tantas vezes, né? A empresa também pode ir em cima do síndico e pode ir em cima do condomínio. Entendi. Entendeu? Porque, de repente, ele fez um acordo, ele nem passou esse acordo em assembleia. Sim. Né? De repente, ele fechou um acordo com a sua empresa, falou, não, Wesley, foi tudo aprovado. Pode já aconteceram casos assim, pode depositar aqui o dinheiro na conta que eu vou repassar para o condomínio, como teve já um caso no Brasil que foi até divulgado há pouco tempo. Tá? Então, a empresa também pode ir em cima do síndico também. Então, eu queria só fazer uma pergunta de caso pessoal, não é que eu esteja passando por isso, graças a Deus. Todos os meus contratos são pagantes, assíduos, são adimplentes, né? Mas se um dia eu prestar serviço para um condomínio e esse condomínio trocou o síndico e o outro síndico que entrou decidir que ele não tem condições de pagar o condomínio, a parcela da obra que eu parcelei em 48 vezes, 36 vezes. Aí já é o condomínio. Porque Isso. naquele momento que ele estava Eu representando também o condomínio. tenho leis favoráveis ao meu direito para eu Sim, conseguir isso? sim. Ou o condomínio, como consumidor do meu serviço, vai ser sempre mais direito do que eu? Já entra naquela pergunta que você fez anteriormente. Aí, pesa para qual lado a mais, né? O Código de Defesa do Consumidor ele serve para ambas as partes. Então, Se o contrato foi bem feito, com cláusulas certinho, o condomínio não tem como deixar cai de pagar. na situação do contrato bem redigido. O contrato sendo bem redigido, né, isso, Diogo, é redigido para ambas as partes. Sim. Então você também tem um direito de cobrar do condomínio, Que o trabalho tanto o condomínio quis cobrar. O fato de você poder ajuizar contra o síndico, se fora o contrato, ele causou dano à sua empresa de outra forma. Entendeu? Então existem várias situações aí que poderíamos nos aprofundar mais. Entendi. E aí, João? É isso, Diogo? É isso mesmo. Com toda certeza. O condomínio não vai ter como fugir, né? Se o serviço foi prestado, para simplificado. Serviço foi prestado, se há uma alegação, eu não posso pagar. Até porque isso não acontece na hora, né? Não é quando você acaba o serviço. Sim. É um ano depois. Quer dizer, não teve reclamação sobre o serviço. Não teria sido reclamado no momento da prestação e não um ano depois disso. Ou né? seja, o que é fundamental, que eu penso que ficou nesse bate-papo aqui, contrato. O contrato bem redigido, o Diogo foi bem certeiro lá no início. É a base, né? É a base. É a base para poder sentar à mesa, conversar, tentar resolver aquilo ali de forma administrativa. E se não resolveu, pelo menos o judiciário vai ter uma base firme. Porque senão vai dar muito mais trabalho para quem foi lesado. Vai ter que pesquisar na vizinhança, aquela obra valia isso mesmo? Mas valia com peça ou sem peça, com material ou sem material? Quanto tempo durava? Já demanda uma pesquisa do advogado. Sim. Ou seja, vai extrapolando o tempo. Mas se tiver o contrato, o cara não cumpriu o contrato, a base, né, da balança lá do judiciário vai ser o contrato. Então você de casa, quase que eu derrubei o microfone, você de casa. Você de casa, você está assistindo esse episódio agora, você tem dúvida de algum contrato que você tem? Você tem dúvida como elaborar o seu contrato? Você é um prestador de serviço, você quer saber se o seu contrato está sendo bem elaborado, se ele está sendo bem previsto de cláusulas para ambas as partes, porque não é só se proteger também, tem que proteger também o consumidor. Sim. Você já se colocou também no outro lado, você tem que saber se você também quer se sentir protegido, mas também dá direito da pessoa se defender. Se você é uma boa empresa, você vai ser, digamos, imparcial e você vai dar direito aos dois de se defender. Então, se você quiser mais orientações como essa, tá aqui o Dr. Éric Magalhães, Dr. Diogo Coelho, que podem esclarecer mais dúvidas dessas para vocês, e a descrição deles vai estar nesse vídeo. Marcelo, eu quero encerrar, mas antes disso, quer falar alguma coisinha? Não precisa não, né? Precisa não? Não, nem um pouco. E vocês querem falar mais uma coisinha para encerrar? Apenas que eu agradeço muito mais uma vez, é isso. Lembrando que cota condominial não entra no superendividamento. A gente sempre está respondendo essa pergunta. Vamos colocar aqui um banner. Isso aí. Cota condominial não entra em endividamento. É isso aí. E paga em dia. Paga Senão em a gente dia. vai Paga colocar em dia uma pra não garantidora. Já viu que é chamar, tem vários advogados de direito do consumidor. Então, isso aí. se preparem. Tá bom, pessoal de casa? Muito obrigado. Obrigado pela pessoal. presença de vocês. Obrigado, um abraço Foi incrível a todos. mais uma vez ter vocês aqui. Assim, é muito prazeroso ver pessoas com tanto conhecimento de causa e tanto conhecimento intelectual sobre aquele assunto poder vir aqui e nos ajudar a esclarecer verdade. e ajudar o pessoal de casa para isso. Muito obrigado mais uma vez, tá Obrigado, bom? pessoal. Eu agradeço, Obrigado um abraço todos. a todos. Um abraço Tchau, e tchau. tchau, mundo condominial. Até logo. Tchau, tchau.